Hoje eu vim aqui contar um pouquinho a minha experiência com a fertilização. Quando eu e o Tauri tínhamos mais ou menos uns 2 anos de relacionamento, já começamos a pensar na possibilidade de engravidarmos. Porém, como vocês sabem, ele tem vasectomia, então começamos na busca de profissionais para nos orientarmos e ver quais eram as nossas possibilidades. Então, pesquisando alguns médicos e passando por algumas consultas, a gente aprendeu que quem tem fertilização tem 2 caminhos para engravidar. Um caminho que é fazer a reversão da vasectomia, porém é o mais demorado e tem chances de não dar certo, principalmente para quem tem mais de 10 anos de vasectomia. E o outro caminho seria fazer a fertilização in vitro, onde ocorre uma coleta do esperma lá dentro, lá na fábrica mesmo. E essa coleta você tem 2 formas de fazer. Através de uma pulsão, que é um modo menos invasivo, e através de uma microcirurgia, que aí é essa que você pega lá dentro mesmo. Então, sabendo das nossas possibilidades, eu fiz o desmame do meu remédio de depressão, que, como vocês sabem, eu fazia uso dessa medicação. E fui fazendo alguns exames também e me preparando para engravidar. Nós escolhemos um primeiro médico, onde o Tauri fez essa pulsão, que é o procedimento menos invasivo, e eu fiz um procedimento de coleta de óvulos, que, para quem não sabe, você vai tomar vários hormônios durante um período. Não é tomar, na verdade, é injeções. E essas injeções fazem com que você produza mais óvulos. No meu caso, se eu não me engano, nesse meu primeiro processo, eu tive 20 óvulos. E acabou não dando certo essa nossa primeira tentativa. Primeiro porque esse esperma que o Tauri coletou, ele não estava muito forte, muito bom. Na hora de fertilizá-los, não deu certo. E confesso que graças a Deus que não deu certo, porque a experiência com essa clínica não foi das melhores. Nós sentimos bastante preconceito da parte do médico, pela questão da idade, inclusive até colocou em alguns momentos que será mesmo que nós deveríamos ter filhos, sendo que o Tauri já tinha filhos, eu também, então que a gente deveria avaliar melhor essa situação. Nunca vou me esquecer, nós estávamos chegando em Miami e ele mandou alguns áudios bem reflexivos, né? E com a resposta que esse procedimento em si não havia dado certo. Decidimos não dar continuidade nessa clínica e acabamos procurando outras indicações, visitamos médicos em Curitiba, outros médicos em Florianópolis e acabamos encontrando uma clínica muito legal, com uma médica super conceituada, de anos de profissão e experiência, e decidimos fazer mais uma tentativa. Então, nessa tentativa, o Tauri fez a coleta, a microcirurgia, para coletar o esperma lá dentro, como eu expliquei para vocês. Então, lá ele conseguiu uma quantidade bem legal e eu fiz mais um procedimento de coleta de óvulos. Mas a minha resposta não foi legal. Eu tive vários óvulos, porém eles não eram tão bonitos, tão fortes, né? Eu não sei os termos técnicos que fala, mas eu lembro que a médica já falou: olha, Carol, a gente pode até tentar fertilizar, mas são mais ou menos 3 óvulos que estão bonitos.
Então, ela, né, com toda essa experiência, estava certíssima. Tanto que nessa vez a gente conseguiu 2 embriões. Mas enviando para biópsia, a gente soube que eram 3 embriões. Daí 2 embriões eram bons e saudáveis. Só que nessa época a gente já sabia o sexo, ou seja, era sexo masculino. E a gente tinha o sonho, não de escolher, né, porque a gente sempre quer que venha com saúde, mas de ter uma menina. Então, e desde o início a gente já pensava em 2 embriões. Aí a gente resolveu tentar uma terceira vez, mais uma coleta de óvulos. O esperma do Tauri já estava congelado, então ele não precisou passar por mais um procedimento. E nesse meio tempo que a gente estava, né, já tomando as medicações, que são fortíssimas, eu engordei bastante, eu inchei muito. Eu lembro que na época, quando eu fui fazer avaliação física com a minha personal, a trena dela não foi suficiente para medir essa região minha aqui. Eu estava bem maior. Claro, né, foram 3 procedimentos com hormônios, e a gente sabe que os hormônios causam muita retenção de líquido, mas eu estava firme e forte no meu objetivo, que era ter os nossos lindos bebês. Então, nessa terceira tentativa, eu já estava fazendo o uso das medicações, e também confesso que eu não me esqueço, nós estávamos em Gramado, e a médica nos ligou, comunicando que tinha mudado a legislação e agora não seria possível mais saber o sexo dos bebês. A gente poderia mandar para biópsia, porém só viria as questões genéticas. E aí era uma loteria, né? Tentamos mais esse procedimento e transferimos 2 embriões sem nem saber o sexo, e seja o que é a vontade de Deus. Ou interrompemos, né, o meu processo ali e já transferimos logo os 2 embriões que estavam congelados. Aí, em conversa minha e do Tauri, nós decidimos, já que eu estava no processo de hormônios, fazer essa coleta de óvulos, até porque a gente sabe que na transferência, mesmo que eu transferisse aqueles 2 embriões, teria chance de não dar certo e eu ter que refazer tudo de novo. Então a gente resolveu fazer mais uma coleta dos óvulos, onde essa vez teve uma resposta muito boa. Foram 23 óvulos e a maioria deles estavam lindos. E aí fizemos a fertilização, e nessa fertilização, se eu não me engano, a gente teve 12 embriões. 12 embriões euploides que passaram em todas as fases ali dos 5, 6 dias, né? Aí, eu e o Tauri, como nós havíamos combinado, nós pedimos que a médica escolhesse os 2 embriões mais bonitos, que lá, né, elas com a experiência que elas têm, elas sabem aqueles que estão mais bonitos, quer dizer que estão mais saudáveis, que têm mais chances de fixar no útero, e reservar esses 2 embriões mais bonitos. Os demais a gente mandou para fazer biópsia pelas questões genéticas. Então, desses outros embriões, a gente ficou com... Agora eu não lembro ao certo o quanto. Eu sei que hoje nós temos lá 8 embriões bons, sem saber o sexo. E aí os 2 embriões que nós escolhemos foi o que transferimos em um outro momento, né? Porque eu esperei um pouco o meu corpo voltar ao normal, acho que uns 3 meses, para fazer a transferência. Então, vou falar um breve resumo do que eu achei da experiência até esse momento, né? É um processo que causa muita ansiedade. A gente tem que tentar manter o controle emocional, porque cada dia,
né? Seja dos hormônios que você está colocando ali, você tem que estar indo até o médico para fazer ultrassom, para saber como está evoluindo, para às vezes ele fazer alguma alteração na medicação ou não. Então é um processo bem cansativo, caro, é um procedimento que custa muito caro. Eu acho que na época cada procedimento girou em torno de 30 a 40 mil reais, que é uma dúvida que também muitas de vocês me questionam aqui. E quando você começa esse procedimento, você não tem garantia nenhuma que vai dar certo. Isso que no nosso caso, graças a Deus, eu não tinha nenhum problema para engravidar, né? Eu era uma paciente jovem, com a fertilidade ótima, sem nenhum problema, só a questão do Tauri mesmo que teve que fazer, né? A gente escolheu esse procedimento porque era o mais rápido e tinha mais chances de dar certo. Então, quem estiver passando aí por alguma dificuldade na questão da fertilidade, tem que ter paciência, tem que acreditar muito em Deus, porque é Deus que sabe de tudo, é da vontade dele, e no momento certo as coisas acontecem. Não desista de procurar profissionais que você se sinta acolhida, porque nessa fase, é uma fase que a gente precisa de muito acolhimento, de segurança, de muita explicação, porque não é fácil. Causa ansiedade, a mulher tem transformações no corpo, alteração no humor, alteração na ansiedade, então precisa de muito companheirismo e bons profissionais para estarem orientando e diminuindo esses sintomas que ficam muito fortes nessa fase. Depois que eu fiz, né, esse procedimento, que deu certo os embriões, eu comecei a preparar o meu corpo para transferir os embriões. É outro procedimento que também exige medicações, cuidados. No dia da transferência você tem que estar com a bexiga bem cheia, o que não é das coisas mais confortáveis. Porém, você está ali na reta final e tudo que você quer é que dê certo e que todo esse processo tenha valido a pena. Então, é um procedimento chatinho, que exige mais paciência depois. É vida normal depois da transferência dos embriões. A médica falou para mim que no outro dia poderia fazer tudo, evitar um pouquinho a atividade física nos primeiros dias. Foi o que ela me recomendou. Eu sei que tem médicos que autorizam a atividade física depois, então vai muito de médico para médico. E depois de 7 dias você pode fazer um exame de gravidez para ver a taxa de hormônios, né, o beta-HCG. Confesso que eu, né, Carol, uma pessoa super ansiosa, não consegui esperar os 7 dias. Então, no 5º dia, eu fiz um teste de farmácia e deu positivo. A gente ficou muito feliz, radiantes. Então, durante a gestação, também tem muitas etapas. Os primeiros 7 dias, a primeira quinzena, o primeiro mês, que é todo aquele processo onde o embrião precisa grudar ali no útero, precisa começar a se desenvolver, para que chegue o momento de ouvir o coraçãozinho. Então, como todas as outras gestações, né? Mas quando a gestação é natural, é uma chance um pouco menor de algo, né, não dar tão certo. Então, eu quero dar uma dica para você que está passando por esse momento ou que vai passar. Aproveite e curta o processo. Tente tornar o mais leve possível. Por mais que você possa ter dificuldade ou seu marido ter, no meu caso ali, eu não tinha nenhum problema de fertilidade, né? A gente optou pela fertilização por conta da vasectomia do Tauri. Então, eu acho que é um processo um pouco mais tranquilo do que outros casais que possam ter problemas de fertilidade. Mas eu acho que na vida, quanto mais leve a gente tentar fazer com que as coisas aconteçam, é muito mais gostoso,
aquela conexão do casal com um objetivo maior, que é ter os filhos. Aproveite cada ida ao médico, cada ultrassom, ou cada medicação, vai tomar um café, bater um papo, tentar fazer com que isso seja prazeroso. Porque é para ser, é a chegada de uma bênção na família, é a construção da família. Então, não vale a pena fazer disso um peso, um fardo a se carregar. Essa é a solução para que a família se encontre. Eu deixo essa dica do fundo do meu coração para todas as mãezinhas que vão passar por isso. Aceite as transformações do seu corpo, não se culpe. Não foi fácil para mim, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ser magrinha, engordei bastante, inchei bastante. Um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Nesse momento é o momento de se conectar com essa vida que você quer que ela venha. Não é o momento de se cobrar tanto na questão do corpo, não é momento de se cobrar tanto em tantas outras questões. Quando você for fazer esse procedimento, se conecte a ele, tá? Essa dica que eu tenho para dar para vocês, deixo aberto aqui os comentários, caso vocês precisem de tirar alguma dúvida, se precisarem conversar comigo, o meu canal está aberto para todas vocês. Agradeço a terem visto mais um vídeo do canal. Um beijão e até o próximo vídeo!